Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Muito obrigado por sua audiência. Hoje continuaremos sobre o Antigo Testamento, livro de Juízes. Vamos ao conteúdo. Continuação do estudo complementar 4, parte 15. Terceiro cativeiro, Canaã, literalmente no hebraico significa partes baixas, parte 7. É interessante como nós temos tanta facilidade de criticar uma pessoa que se prostra diante de uma imagem, mas deixamos de reconhecer os ídolos no nosso próprio coração que são a causa da verdadeira idolatria. O livro de Juízes abre isto para nós de uma forma muito linda e muito útil, prática. O primeiro cativeiro foi então com respeito ao mundo. Hoje mesmo, Deus lida com o mundanismo em nossas vidas. Não é porque somos cristãos que deixamos o nosso relacionamento com o mundo. Nós fomos tirados do mundo, no sentido de pertencer a ele. Nós não somos do mundo, nós somos do Senhor. Nós estamos em Cristo e isto é nossa eterna posição cristã. Mas ainda assim nós combatemos com relação ao mundo e o mundo são todas estas coisas. Os deleites da vida, as fascinações da riqueza, as ambições. Por isso mesmo, o Senhor está constantemente lidando conosco para que não sejamos cristãos mundanos ou mundanizados. O segundo cativeiro foi a Moabe. Seu rei era um homem gordo, o rei Eglon, que é uma figura da carne. Aquele rei tipifica a carne. A carne nada mais é do que a alma criada por Deus, mas maculada pelo pecado. A questão é que o pecado nos destruiu. Desde que nascemos neste mundo, nascemos com tudo em nós corrompido. Interessante notar que isto é o contrário do que a psicologia acadêmica diz. Ela diz que o homem nasce bom, que ele só tem de ser bem educado. A Bíblia diz que nós já nascemos mortos em delitos e pecados, e que só ele pode nos dar vida. O pecado penetrou na trama e na urdidura de todo o tecido moral humano. Pensamentos, emoções, alvos, desejos, ambições, tudo foi maculado pelo pecado. E nós nascemos assim, maculados pelo pecado, somos Jacó, agarradores, suplantadores. E nós procuramos agarrar qualquer coisa que nos dê segurança, proteção e satisfação. Esta é a história de nossa vida sem Deus. Aquele rei Eglon tipifica isto, a carne. A alma superdesenvolvida. A alma que perdeu a Deus e então inchou, ela está fora de proporções. É a isto que a Bíblia chama de carne. Carne é a nossa alma superdesenvolvida, maculada pelo pecado. Além disto, Moabe na Bíblia é sempre uma figura da carne, diferente da Mesopotâmia que é uma figura do mundo. E a forma pela qual eles foram livrados sabemos que foi através daquele punhal de 2 gumes. A boa e velha palavra de Deus para nos livrar da carne, de nossa alma superdesenvolvida, de nossas paixões, cobiças e desejos, de nossas ambições, tudo aquilo que não é dele para nossa vida ou tudo aquilo que nós temos colocado no lugar que só ele deve ter em nossa vida. Deus tem de nos falar, pessoalmente para nos livrar de tudo isto. Nos livrar de nós mesmos. Depois, nós temos o terceiro cativeiro, que é ao rei Jabim, que era rei de Canaã. Canaã significa partes baixas. E este cativeiro significa o cativeiro das partes mais baixas de nossa própria carne. Veja que interessante, a carne tem também as partes altas. As partes altas são, por exemplo, a religiosidade, que é neste sentido, o desejo de agradar a Deus. Como? Praticando obras para apaziguar a relação desta alma para com Deus. Também fruto do pecado. Por quê? Porque o pecado nos fez culpados em nossa consciência. Daí provém o desejo de fazer para se tornar aceitável diante dele. No entanto, tanto este como aquele lado da carne são absolutamente desprezíveis e inaceitáveis diante de Deus. Os fariseus eram profundamente religiosos e o Senhor se dirigiu a eles como raça de víboras, sepulcros caiados. Por dentro são cheios de ossos mortos. O Senhor não os repreendia propriamente pelo cumprimento da lei. Claro que não. Mas o Senhor os repreendia porque eles suprimiam, em nome de uma suposta santidade obtida pelo cumprimento dos preceitos da lei, os itens mais fundamentais como misericórdia e compaixão. Eles achavam que poderiam agradar ao Senhor por uma vida exterior,
mas o Senhor deixa claro que eles são ocos e que ele só se agrada daqueles que têm uma vida real, interior diante dele. É como se ele dissesse: eu me agrado com confissão, com arrependimento, com andar na luz, com praticar a verdade e não com obras exteriores. Portanto, a nossa carne tem estes dois lados, o lado perverso, a chamada parte baixa da carne, e outro lado, tão perverso quanto este, mas que fica disfarçado porque é mais educada, mais polida e mais religiosa, mas que é tão depravada quanto o seu outro lado. Quarto cativeiro. Os midianitas. Mas os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão de Midian por 7 anos. Prevalecia, pois, a mão de Midian sobre Israel e, por causa de Midian, fizeram os filhos de Israel para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortalezas. Porque sucedia que, havendo Israel semeado, subiam contra ele os midianitas, os amalequitas e os filhos do Oriente, e, acampando-se contra ele, destruíam o produto da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com os seus rebanhos e tendas, vinham em multidão, como gafanhotos, tanto eles como os seus camelôs eram inumeráveis, e entravam na terra, para destruir. Assim Israel se enfraqueceu muito por causa dos midianitas, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando-os ao Senhor por causa dos midianitas, enviou-lhes o Senhor um profeta, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, livrei-vos da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e a vós vos dei a sua terra. Também eu vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas não destes ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio, e sentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra e que pertencia a Joás, a Biezrita, cujo filho Gideão estava malhando o trigo no lagar para o esconder dos midianitas. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor e lhe disse: o Senhor é contigo, ó homem valoroso. Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo nos sobreveio? E onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos desamparou, e nos entregou na mão de Midian. Virou-se o Senhor para ele e lhe disse: vai nesta tua força, e livra Israel da mão de Midian, porventura não te envio eu? Replicou-lhe Gideão: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como a um só homem. Juízes 6 do 1 ao 16. Já o quarto cativeiro descrito neste livro de Juízes está contido no capítulo 6 de Juízes mediante a opressão sofrida pelas mãos dos midianitas. O primeiro cativeiro tipifica o mundo, o segundo a carne, o terceiro as paixões e cobiças. Este quarto cativeiro é muito interessante, pois tipifica todas as coisas e tudo o que tira o nosso prazer e deleite com respeito a Cristo. Por quê? Porque tipificam tudo aquilo que rouba o nosso deleite, nossa comunhão com Ele, nosso permanecer nele. Este é o aspecto diferente com respeito a este cativeiro, embora o mundo e a carne também tenham este potencial. Precisamos ver o contexto. 40 anos já haviam se passado após o grande livramento realizado por Deus, por meio de Débora e Baraque. Eles tinham perdido a memória com respeito ao trabalhar de Deus, tinham perdido a memória com respeito a este livramento. Isto fala do frescor relacional entre nós e Ele que é profundamente necessário para que não percamos a realidade de Cristo como nosso deleite. Por isto, em João 15 o Senhor falou que nos é extremamente necessário permanecer nele. Obrigado por assistir até aqui. E não perca a continuação do estudo complementar 4, no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.